Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de acionamentos elétricos. Nessa semana, a gente vai ver um outro tipo de partida, que é a partida com freio de corrente contínua. A gente utiliza esse tipo de partida quando a gente quer garantir que o motor freie naquela hora. Então, você não quer simplesmente desligar o motor e esperar que ele vá ali, por inércia, ele gire mais um pouquinho, e aí o atrito acaba fazendo ele parar. Você quer realmente frear com precisão. E aí, para isso, o que é que a gente faz? A gente injeta a corrente contínua no motor. Essa corrente contínua vai gerar um campo magnético fixo. E esse campo magnético vai se alinhar com os polos do motor e vai fazer o motor parar. Então, assim, é um freio com corrente contínua. Essa aqui é a partida. Já vou mostrar para vocês o diagrama pronto. Então, a gente liga aqui o disjuntor. E aí, quando eu ligar na botoeira liga, eu tenho aqui simplesmente um contato selo de K1 e dois contatos de intertravamento de K2 e K3. Então, a bobina K1 é referente à contactora K1, que ela está ligando aqui o motor de forma direta. Então, eu estou fazendo simplesmente uma partida direta. E aí, aqui desse outro lado, eu tenho um circuito de força de freio. Então, qual é a composição desse circuito? A gente tem um transformador, esse transformador vai servir para abaixar a nossa tensão, porque para o freio a gente não precisa de uma corrente contínua igual a corrente nominal. A gente precisa de uma corrente bem menor, então a gente vai abaixar um pouco essa tensão. E essa tensão abaixada, a gente vai passar por uma ponte retificadora. Então, esse é o símbolo aqui da ponte retificadora. E aí ela vai transformar a corrente alternada. A gente coloca corrente alternada nos terminais 1 e 2, são esses que estão sinalizados pelo tio para corrente alternada. E aí a gente colhe corrente contínua do outro lado, nos terminais 3 e 4. E aí, os terminais 3 e 4, a gente liga então numa terceira contactora, K3, e essa contactora vai injetar essa corrente contínua no motor. Então, quando eu quiser desligar o motor, eu vou abrir K1, tirar as tensões das três fases e injetar a corrente contínua no motor. Como é que eu vou fazer isso? Então, nossa chave desliga agora, B0, ela não vai ser simplesmente uma chave comum, como a gente estava usando antes. Vai ser uma chave dupla, que ela vai desenergizar K1 e ao mesmo tempo ela vai ligar aqui um outro circuito. E esse outro circuito vai ser o nosso circuito responsável pelo freio. Então, como é que ela vai funcionar? Quando eu apertar aqui em B0, eu vou abrir esses terminais 11 e 12 de B0, desenergizando essa linha aqui. Então, eu vou desenergizar K1, desativar o contato selo de K1. E, ao mesmo tempo, eu vou fechar os terminais 13 e 14. E aí, eu vou levar a energia aqui nesse temporizador K3 e nas bobinas K2 e K3 também. Então, eu vou fechar aqui essa bobina que vem depois do transformador K2 e a bobina que vem logo abaixo da ponte retificadora K3. E aí, eu vou manter aqui também um contato selo K2, que vai estar ativo enquanto o temporizador estiver contando, né? Enquanto K2 estiver energizado, esse contato selo está mantendo a energia aqui. Então, eu tenho o contato selo de K2, tem um contato do temporizador, que ele está fechado, e aí quando o temporizador acabar de contar, esse contato aqui vai abrir. E por último, eu tenho um contato aqui de intertravamento de K1, para eu garantir que eu não vou ligar K1 e as outras contactoras ao mesmo tempo. Então, quando eu apertar desliga, ó, vamos apertar para ver. Eu ativo o temporizador e ativo as bobinas K2 e K3. Esse temporizador está com tempo curtinho, então vou aumentar aqui um pouquinho, colocar 8 segundos. E aí ele vai manter essas bobinas ativadas, injetando corrente contínua no motor pelo tempo suficiente para o motor frear. Então, para escolher esse tempo, colocar na prática, ver em quanto tempo o motor freia e aí então configurar o temporizador. Então, coloquei 8 segundos dessa vez, liguei o motor partida direta comum. Quando eu ligar a botoeira B0, ativei aqui. Então, ele está freando, ó.
certo aqui. Tá aparecendo um zerozinho no motor. E aí, quando acaba a contagem, eu abro essas botoeiras, porque eu não preciso manter essa corrente contínua indefinidamente. Depois que o motor parou, eu desligo. E aí, eu estou pronta para ligar de novo o motor. Então, eu posso de novo apertar B1 e ligar novamente o motor. O trabalho dessa semana, gente, vai ser um pouquinho diferente dos das outras semanas. Então, é tanto que eu nem vou montar aqui o diagrama junto com vocês, porque, pelo que a gente conversou nas aulas passadas e tudo, vocês já sabem montar esses diagramas, né? Já tá bem fácil para vocês. E aí, o ideal seria que agora a gente começasse a trabalhar uma parte mais prática, que fosse equivalente à ligação de fios. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, eu coloquei alguns vídeos da professora Carol Borges também para vocês. E aí, nesses vídeos que eu coloquei para vocês, ela faz a equivalência entre o diagrama, que é o que a gente está fazendo nas últimas semanas, e o que seria a ligação física mesmo com fios. Então, ela faz um desenho, mas é realmente equivalente à ligação que a gente faria num quadro elétrico. Então, essa semana eu quero que vocês façam a ligação num quadro elétrico. Eu sei que essa ligação, gente, ela é um pouquinho mais complicada do que fazer o diagrama, porque o diagrama a gente desenha na ordem que a gente quer, a gente não tem que dar a volta com os fios. O diagrama ele fica muito mais claro, né? E aí, nesse desenho aqui, que seria mais equivalente ao desenho real, eu quero que vocês coloquem também a numeração dos fios, como se fossem as anilhas. Então, como vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, essa semana a gente não vai ter questões para vocês não se distraírem com outras coisas. E também esse diagrama, esse desenho, né? Não é mais diagrama, né? Esse desenho aqui do quadro, realmente, eu quero que vocês coloquem todos os componentes no desenho do quadro, só que vocês só precisam fazer a ligação de fios dos contatos de comando. Então, para simplificar um pouco, vocês só precisam fazer a ligação dos contatos de comando, tá bom? Então, é isso. Sexta-feira a gente tira mais dúvidas. Então, só para finalizar, vou voltar. Finalizar aqui com o nosso diagrama. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o desenho lá, que não da professora Carol, só que com esses componentes da gente. Então, vocês vão colocar o motor trifásico, como tem lá, só que fora do quadro. Vão colocar as contactoras, só que dessa vez são 3 contactoras. Vão colocar todos esses elementos aqui no quadro, só que só precisam ligar os fios. Então, vocês só vão desenhar os fios realmente e anilhar, numerar eles, na parte de comandos, tá? As botoeiras, lembrando que elas ficam do lado de fora do quadro. E é isso, pessoal. Então, vocês vão fazer o equivalente desse circuito aqui, como se fosse realmente num quadro real, para vocês se aproximarem um pouco mais da prática. Tá certo?